Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, o podcast número 1 da demência brasileira. Hoje a gente vai falar aqui sobre como seria a sociedade num sistema não, né? No momento pós-apocalíptico, quando depois que ela acabasse, né? Tô aqui hoje com o sobrevivente número 1, Evandro Luiz Velk. Tudo bom, Velk? E aí, meu, beleza? Como que vocês estão? Tudo tranquilo. E também com o cachorrão da Tijuca, cansado de sambar essa semana inteira, Alexandre Araújo de Menezes. E aí, Alexandre? Sobrevivente do carnaval. Desfile hoje lá na Tenente Magalhães, acabou 6 horas da manhã. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Então, galera, é o seguinte. Tá em alta aí o Last of Us, seriado. Quem jogou tá curtindo bastante a série. Tem muita coisa ali que é a adaptação literal do jogo. Isso é bem legal. Mas independente disso, tá sendo uma série muito bem feita, né, com selo de qualidade da HBO e tudo mais, né, são os caras que fizeram Chernobyl, que recomendo também que veja essa minissérie, que é um espetáculo. Mas o tema que a gente vai conversar aqui hoje é o seguinte: vamos supor, o Last of Us é um fungo que ataca as pessoas e domina, é um fungo que já existe, que ele faz as pessoas se tornarem zumbis, ele controla as pessoas, ele faz isso com formigas, né? Não estou dando spoiler, que, pelo amor de Deus, quem não souber disso, sacanagem, né? Foi bom anunciado. Também a gente tem o Walking Dead, que terminou depois de, sei lá quantos anos, 11 anos, eu consegui ver tudo, né? Então, também trata disso, né? Porque o que acontece? A gente vai falar muito de utopia e distopia hoje. Que as pessoas, se depois acabam, lógico que tem aqueles que ficam andando nesses seriados, nesse universo, depois de algo pós-apocalíptico, em que se acabam os estados, acabam os países, acabam os governos, a se reúnem em comunidades. Muitas comunidades são bem severas, são opressoras, né? E muitas não. Muitas têm aquele lance bem, não vou falar tribal, mas tem aquele lance de viver mais em comum, de dividir as coisas e tudo mais. E eu acho que é interessante isso, porque sempre se parte com esse ponto de vista. É lógico que é muito baseado no que a gente já viveu na história da humanidade, né? Isso já aconteceu. E a gente teria um regresso a esse estado, né? E eu vou começar pelo Velk aqui, que o Velk está acompanhando o Last of Us. E aí, Velk, o que você acha? Você acha que, por exemplo, aqui na região que a gente mora aqui, que não tem, por exemplo, o exército, né? Tem só um tipo de guerra. Você acha que a galera quer acabar se juntando em uma grande comunidade, ou então em algumas iam rivalizar por comida, essas coisas? O que você acha, Velk? Então, você vê que essa temática, né? Você falou do Last of Us, Walking Dead, mas também a gente tem vírus que ataca, que desenvolve os macacos e mata os seres humanos, né? Reduz a população. Exato. Eu estava falando também antes, né? Como chama o filme? Mad Max. Mad Max, que a sociedade entrou em colapso por causa dos combustíveis e a cidade se desintegraram e tal, né? E especificamente na nossa região, eu acho que os policiais, os guardas municipais formariam uma milícia, eu acho. Eles assumiriam o poder. Teria uma comunidade miliciana, então? Isso, porque aqui, vamos falar, padrão Estados Unidos, padrão Austrália, que é o que a gente costuma ver em filmes, são sociedades mais armamentadas, né? Aqui, Sim. Quem tem acesso a armas é essas forças paramilitares. E os exércitos mesmo, eu acho que eles se isolariam entre eles.
é mais uma tradição viver dentro de uma... Fecha o muro e fica as mulheres, os filhos e os militares. Quem tá de fora, eu acho que os policiais, os guardas, iniciariam a milícia. No primeiro momento, formariam a milícia e eles tomariam o poder. E por exemplo, o que antes do Alexandre falar aqui, e o papel das milícias mesmo de hoje, assim, das milícias, do tráfico, o que você acha do crime organizado? A gente tem, por exemplo, do PCC. É essa a teoria, milícia, PCC, forças paramilitares em geral. Se você não tem Estado, alguém vai tomar posse. Alguém vai tomar poder. E se você pensa numa comunidade lá no Rio, que é o que a gente mais vê, uma comunidade com um chefe, com policiamento interno, entre aspas, fiz uma coisa meio ridícula agora. Eu fiz os aspas com os dedos, tá? Mas é o que o padrão brasileiro acho que seria mais isso. Quem tem acesso à arma se organizaria e dominaria quem tá junto. E é lógico que como tudo que vive, se você vive sob opressão, a tendência é pessoas mais habilidosas tal, sair e procurar formar o próprio nicho. Daí talvez iniciar uma comunidade mais baseada nas capacidades do ser humano de resolver problemas, né? Eu acho que isso é a grande questão. A gente pode até pensar quais habilidades que o ser humano deveria ter para aguentar o apocalipse zumbi, né? Passa muito pela conversa que a gente estava tendo aqui do meu pai e do seu, né? Eles iam sobreviver, você não. Aliás, eu ia nem conseguir correr do zumbi. A gente ia ser aqueles caras que todo mundo ia querer ter por perto, né? Porque seus gordinhos que ia ficar pra trás da corrida. Ó, cara, uma piada ridícula, né? Dois caras da onça. Aí o cara falou, você acha que vai correr mais rápido que uma onça? Eu falei assim, não preciso, só preciso correr mais rápido que você. E aí, como grande fonte de proteína, né? Quando apertar o negócio. E a gente vai matar os zumbis de obesidade, né? De colesterol alto. E aí, Alexandre, o que você acha que aconteceria dentro do cenário desse aí, fictício? Então, eu não vi a série ainda. Vou compartilhar aqui com os ouvintes nossos aí que também não ouviram, que é o seguinte: perguntaram uma vez pro professor Einstein como é que seria a Terceira e a Quarta Guerra Mundial, né? Aí o professor Einstein falou assim: a terceira não sei como é que vai ser, não. A quarta eu tenho certeza que vai ser com pedaço de pau, pedra e arco e flecha. Porque a terceira levaria o mundo a esse pós-apocalíptico, né? Essas séries bota essas coisas na nossa mente, né, cara? Bota. Essas possibilidades, né? Cara, e eu acho, o que eu acho legal é disso. Quando você acaba o episódio, você fica assim, porra, onde eu estaria, exatamente? Onde eu estaria nesse o que eu preferiria, né? E é muito louco isso. Até teve um lance no último episódio, até que depois o Vel que brincou comigo no grupo lá, que quando eles estavam descrevendo como que era essa comunidade grande, né? Que o protagonista, onde o protagonista foi, sem dar spoiler, óbvio. Aí ele falou assim, então isso aqui é o comunismo. Aí o irmão dele, não. E aí uma das pessoas que comunidade falou, não, a gente vive em comuna. É isso mesmo. É o que eles dividem tudo, não tem dinheiro. Eles trocam as coisas, fazem escambo, como faziam tribos antigamente, entendeu? Só que fazem escambo de outras coisas. Mas, por exemplo, o Walking Dead, ele se aprofunda mais em umas outras coisas que eu acho interessante. Por exemplo, é que num determinado momento eles abandonaram até isso que eles estavam tendo, que foi estranho. Mas, por exemplo, a questão de munição não vai fabricar mais, entendeu? Não vai se fabricar mais munição. E aí teve um momento na série que eles abordavam isso, tá acabando a munição. E eles começaram a usar muito como você deu exemplo aí da Quarta Guerra, da Guerra Mundial. Os caras começaram a usar muito arco e flecha, madeira, fazer escudo, ia ser um negócio mais vamos botar assim, como é que eu vou falar? Mas como era antigamente, as guerras antigas, né, que confronto direto, né?
Só que aí depois eles abandonaram isso, todo mundo voltou a ficar armado. Não sei, porque é questão de roteiro dos caras lá. Walking Dead se perdeu muito no meio do caminho lá, tentou voltar assim, mas a cagada estava feita. Eu parei de ver Walking Dead quando o Glenn morreu. O japonês morreu, eu parei de ver. Pô, depois teve chão depois disso, hein, cara? Teve chão depois disso. Não, depois parece que ele não morreu, né? Parece que ele não morreu, ele voltou, aí já era. Mas tem que ver onde foi, que morte que você parou dele. Ele estava em cima do ônibus, estava cercado, ele caiu no chão e os bichinhos comeram ele e acabou. Não, ele não morreu ali. Então, fiquei sabendo disso agora. Ele escapou daquilo ali. Depois ele morre de uma forma muito mais trágica, né? Que é igual ao dos quadrinhos, né? Que quem não sabe, Walking Dead é baseado em quadrinho. Né? Eu fiquei puto do jeito que eles pararam esse episódio. Exato. Eu também, Biel, compartilho o seu sofrimento. Isso é sacanagem. Pra prender você para 6 meses para saber quem vai morrer é sacanagem. E outra coisa, não só isso, depois desse episódio da lixeira, né? Que tá perto da lixeira, tiraram o nome dele dos créditos iniciais no episódio seguinte. Então todo mundo falou, puta, morreu mesmo. Não aparecia mais o nome dele. Não, um amigo meu falou que ele ia gravar um filme e aí ele tinha saído do contrato para fazer um filme. E até agora não saiu filme nenhum e agora parece que ele não saiu da série e voltou. Não, a série já acabou, né? Mas posso falar uma coisa, a vida dele na série não durou muito mais não, acho que mais uns 2 episódios só. Tá, não, tudo bem. Mas foi escroto aqueles negócios que fez, foi puta. O escroto não, beleza, morreu ali, faz sentido que o que não fazia sentido pra mim era, ter um monte de zumbi, um monte de coisa e os atores principais sobrevivendo. Eu falei, cara, tem que morrer alguém, né? Tem que ter consequência das coisas, né? E aí tudo bem, aí depois voltou, aí fizeram uma morte pra ele lá, mas que foi até muito mais apoteótica, né? Apesar de ter ficado pra temporada seguinte. Então, aí é sacanagem. Eu fiquei muito puto nessa virada. Eu achei que não precisava, entendeu? Ia terminar mais legal com ele morrendo. Porque eles terminaram com alguém morrendo. Lembra? E ficaram só as vozes, todo mundo ficava especulando. Nossa, eles falaram o nome de quem? Aí eles gritam o nome de quem que morreu. E, na verdade, o primeiro a morrer... Você se importa com o spoiler, Alexandre? O quê? Você se importa com algum spoiler de Walking Dead ou não? Não, pode falar. Então, o primeiro a morrer ali na hora com o Negan ali é aquele Abraham, né? Aquele cara ruivo, né? Que foi o primeiro do Niter que o Negan faz, que ele morre. E aí depois tem a questão do que vem o... Aquela velhinha que ia dar pra ele, não queria pegar a velhinha. Qual velhinha, mano? Esse ruivo aí. Não, o ruivo é aquele fortão, né? Tá, o ruivo. O personagem. Aí depois que ele vai lá e dá uma enrolada danada lá com o negócio do Rick lá, com o filho dele, e aí depois ele mata o Glenn. Mas não, acho que ele mata o Glenn antes do negócio, não é isso, Léo? Não me recordo, faz muitos anos. Eu também não. Mas morreu. Morreu e acabou. O Walking Dead também morreu também. Eu queria dar outra opinião. Eu queria dar outra opinião. Eu que sou ignorante, leigo, praticamente um demente completo. Seguinte, na minha aposta, eu apostaria em 2 sociedades, né? Bairros vizinhos ali pela vida. Na minha ignorância, eu acharia que a sociedade que comesse proteína venceria, tá? O povo vai lá comer proteína, comeu carne, fica mais forte e mata o mais fraco. Porém, tá lá aqueles monges budistas lá no Himalaia, 8.000 anos lá, e os caras não morrem, Brad. Estão lá comendo vegetal. E a gente aqui, a sociedade acaba, continua, muda. Né? Nada a ver com o assunto, mas é isso aí. Não, mas eu entendi que você está querendo dizer, mas até, vamos supor assim, dentro dessa situação apocalíptica, vão parar até de se criar gado, por exemplo. Entendeu? Vai chegar uma hora que vai ter que caçar. Sabe? As pessoas vão ter que voltar a caçar. Agora, por exemplo, nos grandes centros, é que tem uma coisa também, tem um outro filme também que acho que a gente deixou de falar, que é o Eu Sou a Lenda, que também é interessante, né? Que, a princípio, é um cara sozinho. Ele é o único cara vivo no mundo, né?
premissa do filme é essa. É. E que ele é o único cara vivo no mundo, e, cara, que é uma coisa que acontece também, é que a natureza invade as cidades, né? Isso é interessante, né, Velk? Porque depois a natureza vai tomando conta, as árvores vão criar vegetação, os animais selvagens começam a vir para as cidades, né? Então, e tem uma... Fazendo gado, que o cara pega o gado, já que faz as fezes dele, separa o líquido do sólido, o sólido vira adubo, o líquido entra no biodigestor, o biodigestor gera uma turbina dos animais, né? Talvez o cara que tá numa situação desse, que ele tem uma fonte de combustível, ele consiga manter uma cerca elétrica, até para repelir porque se você tá numa situação confortável, vai ter outros seres humanos que vão querer ocupar, né? Opa, isso os filmes nos ensinam também. Não, pode no falar, Brasil, quantas pessoas saberiam gerir uma energia, uma hidrelétrica, que é a principal fonte de energia? Quase ninguém. Quase Então. ninguém. E uma coisa, você falou aí, me lembrou do filme que você também mencionou, do Planeta dos Macacos, o Confronto. Sim. Né, que é o segundo filme, que tem toda essa questão, né, que é onde os macacos estão e os humanos precisam ir até lá negociar para poder religar, né, uma mini hidrelétrica, né, não é uma grande que tem lá, para poder ter energia na cidade também, né? Sim. Aí você vê também nesse filme a sociedade que derivou do exército, mais autoritária e mais organizada, e a sociedade que virou do povo comum, né? Tá. Esse filme é muito interessante. Todos três. Sim, a temática é muito legal, cara. E sempre aquele filme também de Sweet Tooth, a série que tá na Netflix, também é isso aí, a sociedade, quem controla o exército e vira uma milícia também, porque sempre vai ter um déspota para tomar posse. Sim. Controla mais recursos, laboratório, então ele tem uma vida melhor, daí ele começa a segurar e para dominar quem interessa. É um negócio bem maluco, cara. Eu acho que depois acaba voltando para dentro de uma normalidade, né? Depois vão ter pessoas que vão querer derrubar esse poder, né? Eu vou chamar de governo, mas não seria um governo. E tem pessoas que vão querer derrubar esse poder, né? Essa autoridade, né? Por exemplo, é como aconteceu em Kansas no Last of Us, né? É interessante, cara. Eu acho legal isso, né? Nessas séries apocalípticas que você fala, tem zumbi, Last of Us que não é zumbi, não sei o que pode chamar daquilo, mas às vezes o foco tá nas relações humanas, né? Isso é muito maluco. Alô, estamos conectados? Sim, estamos sim, você tá me ouvindo? Belk? Eu caí e voltei, e aí, tranquilo. Vamos que vamos. Você tá ouvindo aí? Reiniciar. Eu tô ouvindo, você tá ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Seguiu. Ouvindo assim, 3 dementes. Então, eu acho que é interessante as relações humanas como são tratadas, né? Que às vezes o humano é mais inimigo do outro humano do que o próprio zumbi ou dos infectados que tem no Walking Dead, né? Eu acho isso interessante, assim, isso... Como? Qual o perfil de ser humano que precisaria ter para sobreviver? Se pode advogado, pode jogar fora, não tem o que fazer. Não, a gente esquece. Esquece. Mano, nada, por exemplo... Tem um amigo nosso que é engenheiro eletricista que não ia servir para nada. Se acabasse a energia, dependendo de como fosse o fim, se acabar, vamos supor que o fim pode vir de uma doença, pode vir de uma catástrofe natural,
né? Que teria que ser uma puta de uma catástrofe também, né? Sei lá. Pode vir de alguém apertar um botão. Então, exatamente. Se alguém apertar um botão, Ferrou. uma das primeiras coisas que se faz é queimar todos os aparelhos elétricos, né? Eles param de funcionar, né? Porque as ondas de choque acabam com tudo. É. Então, a gente viver na escuridão. Energia. Através de. Nem fala energia que eu falo, é pra você esquentar, mano. Eu falo assim, gerador por Tiver essa capacidade vai servir pra alguma coisa. É. Mas se ele for pra montar plug de computador, não serve pra nada. É que é aquilo, eu acho que a gente vai voltar ao seguinte, a explorar a energia que vem do vapor, né? Vai voltar, sei lá, alguns séculos dentro da evolução, né? Nossa, a gente vai voltar a explorar vapor, porque a parte física, metal, essas coisas vão estar aí, entendeu? Então quem tiver o conhecimento para poder elaborar esse tipo de coisa, né, vai ser uma pessoa muito útil, né? Ele falou, advogado não vai servir para nada, protético não vai servir para nada. Morde a língua. Ou não, né? Não vai ter dente. Só não vai poder comer ovo cozido, né? Já viu o Banguela comendo ovo cozido, velho? Fala com ele, o seu amigo eletricista. Então também. Vai ser eu tudo vou acabar com a igreja. É ele mesmo? É ele mesmo. É dele mesmo, A próprio. igreja vai acabar no mundo Vai ter pós-apocalipse. do Boyas. E religião? O que vocês acham que existiria? Naturalmente, alguém vai tomar a frente dizendo que tem um iPhone, um telefone com Deus e que sabe o caminho. Isso é natural do ser humano. É o que trouxe até hoje, né? E toda vez a sociedade que estava entrando em colapso, os religiosos ficam mais fanáticos. Isso é verdade. Você pode pegar o cara que tá faltando água, o cara fica mais religiosamente fanático. É natural do ser humano. Isso é aquela história, né? Quanto mais desgraçado você tá, mais a crença de que algo vai acontecer e vai alterar esse seu status aumenta, né? Então vira esse fanatismo, né? Exatamente. Eu acho que no primeiro momento, as pessoas vão questionar a existência de um ente superior, nem que seja qual for a religião de que cada um tenha. Eu acho que no primeiro momento eles vão falar, não existe, né? Mas eu acho que depois elas vão se reunir de novo. Eu acho que vai ter dentro dessa sociedade que a gente está falando. Eu acho até, não vai ser nem utópica, né? Que é aquela harmoniosa. Eu acho que vai ser numa distópica mesmo. Eu acho que vai ter com aquele bem fundamentalista religioso, sabe? Então, vão ter. É que aqui no Brasil você vê que tem uma característica, né? Pelo menos no Sudeste, que a gente tá. Você tem poucas cidades pequenininhas mesmo, né? São tudo cidades grandes. A menor cidade que tem é 20, 30 mil habitantes. Se fosse cidade bem pequena, ela até conseguiria manter uma certa estrutura social que mantivesse, mas assim, como vai ter que criar, eu acho que até a pessoa pode até pensar na religião como uma forma de encontrar conforto também. Estou fudido, mas Deus vai me prover. Assim, mas é o que já é hoje também, né? Muita gente abraça uma religião em busca de conforto, né? Porque sem entrar no debate da religião aqui, mas a religião nada mais é do que isso, né? Você buscar numa resposta dessas, da religião, que a religião te dá, algo que você não consegue arrumar uma resposta por si só, né? Que aí vem, para mim, aí que vem aquele lance assim, é a vontade de Deus, que aí quando você delega as coisas, né? Que aí você já abraçou, falou, mano, não tem mais controle sobre as coisas, agora tudo é vontade de uma outra coisa maior. Mas hoje são mais do que conformadas, na verdade. Que é o padrão, faça oferta de 100 mil para você.
Fazer o desafiador. Desafiador da galera, né? Desafiador e Comprar um pedacinho no céu. Barateiro, né? Porque você quer 1 milhão, você tá 10. É engraçado que você falou uma coisa, quando você, no meio da sua fala, eu tava pensando numa coisa. Que existem, que você falou de população, né, nos lugares. Só que isso vai passar muito de como esse apocalipse vai ter acontecido, né? Porque quando você falou no lance de população, me veio uma série, ela não foi muito famosa, apesar dos fãs dela terem sido bem fanáticos por ela e exigirem que a CBS, se eu não me engano, fizesse um fim para ela, que ela passava nos hiatos do Lost, né? O Lost acabava uma temporada e a CBS fazia uma série, né, para ocupar o espaço entre uma temporada e outra do Lost. Ela se chamava Jericho e tratava disso, um ataque nuclear aos Estados Unidos. Tiveram 6 ataques nucleares aos Estados Unidos que, mano, acabou a energia elétrica, acabou tudo. E Jericho é uma cidadezinha do interior. De início, assim, não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinham comunicação quase com outros lugares, tal, e aí vai se passando ali, eles se organizando, né, para poder resolver a situação, né? E aí foi que nem você falou, não teve grandes destruições em massa, assim, coisas localizadas só, né? Mas grande parte da população sobreviveu. Então eu acho que a reação das pessoas, as consequências são diferentes de quando, por exemplo, tem uma extinção em massa dos seres humanos, entendeu? Por exemplo, dentro do apocalipse zumbi do Walking Dead ou dos infectados do Last of Us, você vê que diminui bastante o número de pessoas que não estão infectadas, que estão saudáveis, vamos colocar dessa forma. Então eu acho que muda também um pouco a forma de como a sociedade vai reagir. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer. Perdeu energia elétrica, né? Não tem recurso, mas tá todo mundo vivo. Exatamente. E grande número de pessoas. Tribal, sei lá, 20 pessoas aqui, aí anda 15 quilômetros, mais 20 pessoas ali espalhadas, né? É isso aí que você está falando, né? Tribo. Porque é o seguinte, né? Dentro desse cenário do Jericho, não morreram as pessoas em massa. Entendeu? As pessoas estão lá. Os recursos acabaram, mas as pessoas estão lá. Entendeu? Dentro do cenário do Walking Dead, do Last of Us, as pessoas estão morrendo. Tem menos pessoas vivas no mundo. Entendeu? Então eu acho que as reações seriam diferentes, no meu ver. Acho que onde tiver muitas pessoas, as coisas vão demorar muito a ficarem mais selvagens, vamos colocar assim. E eu acho que onde tiver menos pessoas, as coisas tendem a ser mais terra de ninguém. Naquela crise dos caminhoneiros, que teve problema de abastecimento, trabalha comigo, portador, né, motoboy, né? Ele falou assim, em casa. Eu vou saquear o mercado. Eu falei assim, legal, você vai saquear o mercado hoje. E daqui semana que vem, você vai saquear o quê que o mercado não tá reabastecido por caminhão, não tem comida lá? Ele ficou olhando pra minha cara, o quê? Cara, não teve reabastecimento do mercado, Brad. A comida acabou, saqueou, acabou, esvaziou o mercado. E aí, como é que faz? Exato. E dentro do Jericho... Ao mesmo tempo, quando tem mais gente, vai faltar recursos e as pessoas vão brigar pelo recurso, né? Sim, vão brigar mais rápido, as brigas vão ser mais acirradas, né? Mas eu acho que eles vão... A barbárie começa a estar aí, né? Então, dentro do Jericho tem um determinado momento em que começa a acabar. Eles não têm, eles se tocam do que está acontecendo e de que vai acabar a comida e vão lá e saqueiam o mercado da mulher lá, né? Que ela continuava vendendo as coisas e tudo mais, né? Tentando dentro da normalidade. E aí teve um grupo que foi lá e saqueou, falou, não, vai acabar recuo, vai acabar as coisas, vão lá e vão pegar, né? E aí depois tem uma parte que eles encontram um trem, que é um trem que levava mantimentos, né? E aí essa galera que encontra o trem começa a usar os mantimentos como poder, né? Para conseguir as coisas. Cara, é bem legal, assim, a forma como as pessoas vão se apoderando das coisas, né? Porque tinha uma galera que encontrou por acaso um trem cheio de mantimentos. Falou, opa, as pessoas estão procurando mantimentos e nós temos aqui agora, então nós temos poder.
Então, a gente vai ter poder agora sobre as pessoas, né? E a coisa vai desenrolando, assim. Mas eu acho que o caos é o destino e depois ter uma reconstrução. Entendeu? Acho que depois as coisas vão ficar muito ruins e depois vão começar a melhorar. Mas isso vão passar anos. E As pessoas. os mais organizados, né, tendem a... Os mais Desculpa, organizados tendem a passar melhor pela situação, né? Escolher quem Então, vai. mas até eu acho que até o conceito de organização vai mudar. Entendeu? As coisas vão mudar, assim. Coisas que a gente valoriza hoje vão deixar de ter valor, entendeu? É como o Velco falou, porra, advogado vai servir para nada. Entendeu? Mas, por exemplo, no Walking Dead, um determinado momento que tinha uma cidade que ela conseguiu sobreviver, ela tinha se estruturado inteira, era uma sociedade distópica. Light, vamos colocar assim, uma coisa bem light, mas tinha uma pessoa no controle durante anos, como se fosse teve um poder divino que foi delegado a ela, porque ela era política antes do apocalipse, então era natural que as pessoas a escolhessem, só que ela ficou, ela não era uma pessoa ruim, né? Apesar de aí ter aquela história, tem o filho mimado, que achava que podia mandar em todo mundo porque a mãe era governadora da cidade. E aí, por exemplo, eles tinham um tribunal. E uma das pessoas que estavam fazendo parte no final do Walking Dead, daquele grupo do Rick, já sem o Rick, né? O grupo do Daryl, era advogada antes do apocalipse. Então, quando essa sociedade descobriu que ela era advogada, falou: a gente precisa de advogado. Entendeu? Então ela atuou como defensora pública, mais ou menos assim, né? E é aquilo que eu falei, as coisas tendem a ficar muito ruins para depois voltar a algum tipo de normalidade, o novo normal, que é uma coisa que ficou comum, uma expressão que ficou comum quando a gente estava durante a pandemia aí, entendeu? Durante a pandemia, muito por conta do Walking Dead, esses filmes assim, quando eu ficava andando sozinho na rua com os cachorros, cara, era uma sensação muito louca, cara. Era uma sensação assim de o mundo acabou, sabe? Não tinha ninguém na rua, não tinha carro passando, não tinha nada. Eu andava no meio da rua, tranquilão. Passava um carro vez ou outra, no início, né? Depois tudo voltou ao normal. Mas assim, naqueles primeiros dias, assim, cara, não tinha ninguém na rua, cara. Era um negócio muito maluco. Eu me sentia meio Will Smith lá no Eu Sou a Lenda. Que beleza. A cenoura muda. Esse negócio de distopia seria o chicote e utopia a cenoura, né? A cenoura, o objetivo muda, o que você quer muda. Mas eu acho que depois a gente acabar voltando a ser o que a gente é, né? Entendeu? Eu não sei, porque acho que a gente é hoje muito por causa da gente, né? Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Sempre vai ter o cacique que manda e o pajé que orienta. Isso aí a gente está sempre nessa organização social, né? A gente sempre tem que ter alguém liderando, né? A gente não consegue parar para pensar numa forma diferente, né, Velco? Você não acha que a nossa sociedade é sempre estruturada assim? Sempre tem alguém poderoso que manda, que tem a responsabilidade das coisas, e tem aqueles abaixo que só obedecem e vivem de acordo com a maré, que tá bom. Sim, vamos falar que seja, por mais menor que seja a sociedade, uma tribo, sempre vai ter alguém que vai ser eleito, vai liderar. E essa porque democracia plena, vamos falar, não, todas as decisões do grupo vão ser tomadas coletivamente, não existe. É impossível, aí é anarquia total. E engraçado, né? Como a gente associa a palavra anarquia com bagunça, né? Eu ia falar isso agora. Como anarquia, conceitualmente, é a ausência da bagunça. O negócio é tão organizado que ninguém precisava falar para ninguém o mínimo, né? Exato, o cidadão perfeito é o anarquista, né? Ele entende até onde ele pode ir, o direito do outro. É que vinculou muito
Hoje em dia vinculou muito ao lance do punk, né? Que o punk que abraçou esse lance de anarquista, mas não é isso. Anarquista não é um cara que ele não precisa do Estado falando para ele que ele tem que respeitar o direito do próximo, né? Então, mas o anarquista, se o comunismo é uma sociedade utópica, o anarquia, então, é o supra-sumo Exatamente. da utopia. Mas vamos pensar nas sociedades menos desenvolvidas, seria sociedades tribais. Sempre alguém tem um poder, e esse poder pode ser por herança genética, e o cara vai falar o mínimo que você tem que fazer na vida. O que não tem nas sociedades tribais é dono das coisas. As coisas são de todos. E, inclusive, as coisas podem ser os filhos, né? Os filhos são considerados filhos da sociedade. E filho é uma coisa tão preciosa que você tem que tomar conta, senão não vai ter amanhã, né? Mas assim, sempre vai ter uma autoridade, sempre. Com certeza. Acho que nenhuma sociedade que a gente viveu até hoje, na história, foi desprovida total de autoridade. E aquilo, né? Autoridade não é sinônimo de uma coisa ruim, né? Não. Porque a gente fala assim, às vezes dá a impressão que é um cara que aí já vai com aquele de um cara severo, rígido. Não, é alguém que organiza, né? Exatamente. É alguém que organiza, que às vezes fala em autoridade, o que vem à cabeça é uma coisa ruim, é engraçado, né? E não é assim, né? Eu vejo no meu trabalho, por exemplo, eu sou o chefe do setor, mas muito antes de ser o chefe, era o líder técnico. Quem sabia resolver problemas era eu. Então, assim, até minha chefe pedia as coisas para mim, né? Porque eu sabia como resolver aquela situação. E a autoridade, nesse sentido, é o cara mais apto a resolver problemas. Sim. Principalmente numa sociedade que tudo vai ser muito no limiar, né? Você não vai colocar um cara para liderar uma sociedade de pescadores, um cara que nunca pescou na vida. Exato. Sendo que também vai entrar o lado do cara que também, que às vezes, por exemplo, igual você falou, a parte técnica e tal, mas vamos supor que você não tivesse um lado da sua personalidade voltado para tomar a liderança das coisas, que tem muita gente assim, né? Que é muito boa com as coisas, mas não consegue tomar a frente e falar, vamos fazer assim, não sei o que lá, né? Cara, eu acho que sei lá, ia ser, é difícil imaginar isso, né? Entra no vale da estranheza, né? A gente imaginar certas coisas. Aconteceu comigo, né? A minha chefe ganhava como chefe, tinha toda a estrutura de chefe, mas quem acabava... Aí o pessoal perguntava as coisas pra mim, não pra ela. E ela ficava enciumada. Eu sou chefe que ainda. Mas não adianta perguntar pra você vai perguntar. Então, é complicado. Então eu acho que esse micro-universo aí do seu setor, eu acho que seria transportado para uma comunidade e num pós-apocalíptico. Então, só que tem um ditado, né? O ser humano é o único que elege idiota para ser o líder, né? Os mamíferos superiores sempre vai eleger o mais forte, o mais apto. Talvez uma sociedade mais primitiva, que vai voltar nessa teoria, você não vai ter tempo para você eleger um idiota para ser o líder, né? Não. Apesar que eu acho que dependendo do nível do tamanho da sociedade, ainda vão existir os politiqueiros, né? Eu trago de novo um exemplo. O Walking Dead teve um assim. Tinha uma comunidade que era um cara que era político, não fazia bosta nenhuma, mas ele tinha aquele manejo de tratar as pessoas. Era o típico politicão mesmo. Sabe que cara vaselino? Não, vamos resolver isso aí, vamos resolver sim. Entendeu? Só ia delegando as coisas. Ele mesmo não fazia nada, né? E no Jericho também tinha um cara assim. Tinha um cara que era o prefeito e tinha aquele cara que perdia a eleição para ele, né? E aí esse cara viu a oportunidade de insuflar as pessoas contra o prefeito, né? E aí as pessoas falaram, então vamos fazer uma eleição. Aí elegeram ele, entendeu? E aí ele ficou meio perdido sem saber o que fazer, que era tipo, muita gente compara, né? Tipo quando o PT entrou no governo, né? Foi agora que eu faço. Estou sempre acostumado a ficar gritando, agora eu tenho que fazer as coisas, né? Mais ou menos assim. Vai ter sempre essa figura, entendeu? Esse aproveitador que vai pegar uma lacuna, né?
um espaço, ele vai preencher aquele espaço ali de tirar proveito próprio. Sim. Sobre esse tema aí do seriado, é o seguinte: é o que aconteceu na pandemia, ameaça à sobrevivência. Primeira necessidade do ser humano. Acabou o mundo, você tá lá. Primeiro, comida. Segundo, moradia. E aí vem a segurança, vem a saúde, vem as outras coisas, né? Ia ser, cara, por exemplo... Você acha uma casa cheia de mantimento. Pô, alguém vai ficar sabendo e vai te invadir, vai te roubar, cara. Vai querer roubar. A organização dos caras lá ferrou. Vai descobrir isso aí. É assim, cara. É exatamente assim que eu imagino. Entendeu? Acho que dependendo do tamanho, vamos supor, pensando assim, dentro de uma comunidade que consiga se cercar, realmente fazer muros em volta. Isso vai acabar se distribuindo, mas eu acho que, por exemplo, aquele cara que fica isolado, né, que, por exemplo, como o Velcro falou, muito desses cenários se passam nos Estados Unidos, na Austrália, que tem muito esse lance da pessoa morar isoladona, entendeu? E não que aqui não tenha, né, mas aquele lance, o cara tem um monte de mantimentos, aqueles malucos tem bunker. Os Estados Unidos é cheio de bunker, deve ser o lugar no mundo que mais tem bunker, né, por causa da Guerra Fria, de achar que ia ter um ataque nuclear a qualquer momento. Vou falar aqui, tem uma pessoa em 2012, 2011, o cara tinha condição, os pais tinham um certo dinheiro, ele foi para Búzios, comprou uma casa no alto, comprou bala de oxigênio, porque ia acabar o mundo, o mar ia subir, e lá ele ia ter paca, ele ia ter galinha, ele ia ter ovos, ele ia ter... E um bunker para ele sobreviver no pós-apocalipse de 2012. Putz, resultado, pegou 60 mil reais no banco, ficou devendo, não pagou, um problema, o pai teve que pagar uma merda. Professor de faculdade lá, estudozinho. Isso é caso real. Ué, ele tentou, né? Vai que dava certo, né, mano? Se dava certo, ia ter o cara preparado, né? Então, se dá certo, ele ia ficar rindo da gente aí, seus otários. Eu avisei. Outra coisa, anuncia um final do mundo, que o mundo vai acabar no 2000, 2012, não sei o quê. Eu fui em todos, final do mundo, tava lá. Tava animado? Sobrevivemos ao bug do milênio. Isso aí. Eu fui lá, passando Cometa Halley, passei também. Cometa Halley. Mano, é os velhos. Essa é agora que vai aparecer a idade. Falou Cometa Halley, irmão, entregou a idade. Até 10 anos, porra. Peguei a luneta lá, não vi porra nenhuma, nem fim do mundo, nem cometa, nem porra nenhuma. Mas teve uma lancheira do Halley. Eu ainda tive sorte, cara, que na época o Cometa Halley americana tem o observatório, então dava pra ir lá ver, nas escolas fazer excursão pra ver. Olha, velho, que maneiro. Na época a americana era uma cidade muito boa nos anos 70 e ainda ficou até dos Tesses, é uma cidade muito rica, então tinha observatório, tinha leão que morreu de fome. Não morria de fome na época, no caso. Não morria. O Alexandre, aqui que eu dei uma quebrada quando abriram pros tecidos chineses, irmão. Aqui quebrou, não morava aqui, né? Não morava aqui, eu só sei de... Mas assim que eu mudei pra cá, cara, às vezes tinha uma casa, eu andava muito de bike quando eu vim pra cá, porque aqui é reto, né? Petrópolis é só subida e descida. Aqui, como é tudo reto, dá pra andar de bike. E, na verdade, assim que eu mudei pra cá, eu achava que no final de cada rua tinha uma praia, porque ficava Petrópolis e é muito a Cabo Frio. E aí lá era assim, tinha essa reta que sai na praia. Então você ficava com isso na cabeça. Falei, será que você sai reto que eu saio na praia? E, mano, aí você passava, às vezes tinha uma casa, mano, sem zoeira, uma casa. Os caras botavam um tiá batendo lá, cara. Né? Eu cheguei a pegar esse momento, mudei pra cá em 2000, né? Mas depois, cara, quebrou naquela época e depois foi quebrando mais ainda. Vambora, galera. Divagando já. Estamos divagando. Eu ia até falar do Menino Azul. Esses garotos super inteligentes que tem no mundo aí, que nasce a cada 1 bilhão, ele falou o seguinte, que o mundo acabou quando fizeram o teste lá daquele... que tem lá no CERN, o colisor de Hadrons. Quando fizeram o teste, ali abriu um buraco no espaço-tempo e a gente está vivendo outra dimensão. E tudo mudou.
Então eu acho que esse cara não é inteligente, não. É porque ele não tem energia suficiente para fazer o que ele falou, entendeu? Falta Não energia que não, na máquina. e outros caras falaram que se fizer um negócio vai durar 1 microsegundo. Se abrir um buraco, vai ser um buraco negro, ele vai durar, não vai nem, as pessoas não vão nem perceber que ele não vai ter energia para se manter, então ele vai aparecer e sumir. Se isso acontecer, que não vai, porque como você falou, não tem energia suficiente para criar um. Apesar de ser uma máquina que o homem já fez, mas para isso é muito pequena. Esse negócio tá muito sol, uma coisa colossal mesmo. Ah, não, mas você lembra do nosso amigo Fernando, o dia que ele falou que dava para você gerar combustível de água? Eu falei assim, até gera, mas você precisa de uma máquina grande, não cabe no seu carro, né? Não, já tem projetos, mas a indústria não quer que você saiba. É o básico, né? A Alemanha, dependendo de gás russo ainda para se aquecer, ela não ia usar o negócio que quebra a molécula de água para gerar energia para aquecer a população dela sem encher o saco de ninguém, né? Só que você vai gastar mais energia para fazer isso do que a energia que ela vai produzir. Sim. Entendeu? Aí... A frase no final do dito é o básico de quando a coisa é de biruta. Só que as pessoas não querem saber, a indústria não quer saber. Então, mano, é o básico. É igual aquela velha história. Se as pessoas soubessem o que acontece na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Ela cabe para qualquer coisa e mano, é como começa uma teoria de conspiração. Bora, recado final, Velk? Não, então, depois de uma semana parada, né? Foi bom contar com vocês para gravar o programa. E, bom, é isso aí. Vamos pro próximo. Alexandre? Vamos ver essa série aí, pô. Vamos acompanhar capítulo a capítulo. Não, vê. São 8 episódios só, cara. Vê que vale a pena. Muito boa, cara. Muito boa. Beleza. Eu tô tendo vontade de voltar a jogar, pra falar a verdade. Então, beleza, galera. Muito obrigado. Desculpa, eu interrompi alguém. Não, valeu, mano. É isso aí. Então, beleza, galera. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no domingo no resumão da semana. Fomos? Vamos. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.